Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar agora aqui de um terceiro exemplo que nós deixamos para a discussão dos nossos slides da aula de campo elétrico para nós discutirmos os efeitos de um anel uniformemente carregado onde vai produzir um campo elétrico em um ponto P que está aí em um eixo que passa pelo centro desse anel. Então, para melhor discutirmos sobre esse exemplo, eu vou ler aqui o enunciado e logo após eu vou falar e comentar sobre a resolução desse problema. Então, nós temos aqui o terceiro exemplo, que é para a gente calcular o campo elétrico em um ponto P localizado no eixo que passa pelo centro de um anel uniformemente carregado com carga total Q. Então, como nós estamos tratando de um anel, a gente já sabe que vai ter uma distribuição linear de carga. Então, aqui pela nossa figura, eu vou ter um anel de raio R que está uniformemente carregado com carga total Q, onde eu posso pegar aqui uma pequena porção dQ, onde aqui eu tenho de comprimento dL, e consequentemente eu vou fazer os estudos da contribuição desse elemento de carga em relação a um certo ponto P, que está localizado a uma distância Z do centro do meu anel, onde eu tenho que aqui R vai ser a distância desse elemento de carga até o ponto P, que vai dar aqui um ângulo θ, e aqui vai ser o raio do meu anel. Consequentemente, para a minha contribuição desse elemento de carga, eu vou ter um elemento de campo correspondente a essa interação. Aqui nós estamos tratando de uma distribuição positiva, então aqui o campo vai estar apontado justamente para essa direção. E aqui, consequentemente, quando for fazer a decomposição desse elemento de campo, eu vou ter uma contribuição na direção do eixo Z resultante, que vai ser perpendicular ao centro do anel, e uma contribuição que vai estar perpendicular ao eixo Z. Se nós pegarmos uma contribuição diametral em relação a dQ, eu vou ter o quê? Essa porção contribuindo para um campo para essa direção, que quando for decompor, ele vai cancelar com a primeira consideração que nós fizemos, deixando apenas o resultado na direção de Z. Então, a gente já pode observar que o campo resultante ele vai estar na direção e no sentido do meu eixo Z. Então, para a gente resolver esse problema, a gente vai considerar aqui um elemento de linha DL, que vai ser justamente o comprimento, de um dos elementos de carga do anel, e sendo lambda a carga por unidade de comprimento desse meu anel, onde eu tenho que dQ vai ser igual a lambda dL. Consequentemente, se nós aplicarmos a definição de campo elétrico devido a esse elemento de carga, eu tenho que a norma desse meu elemento de campo vai ser dada por 1 sobre 4πε0 vezes dQ dividido por R ao quadrado. Substituindo essa definição na minha expressão, eu vou ter que a norma desse meu campo vai ser dada por 1 sobre 4πε0 multiplicado por lambda dL dividido por R ao quadrado. Se nós olharmos para esse triângulo retângulo, R ao quadrado vai ser justamente R menor ao quadrado, vai ser Z ao quadrado mais R grande ao quadrado. Substituindo a nossa expressão, eu tenho aqui que a norma do meu elemento de campo, devido à minha carga dQ, vai ser dada por 1 sobre 4πε0 vezes lambda dL dividido por Z ao quadrado mais R ao quadrado. Se nós olharmos aqui para esses dois vetores, a gente pode aplicar o cosseno trigonométrico, que vai ser dado justamente para a norma desse elemento perpendicular ao anel dividido pela norma do elemento de campo devido a minha carga dQ. Consequentemente, eu posso colocar nessa expressão e observar em relação ao ângulo θ que o cosseno de θ vai ser justamente Z sobre R e substituir na minha expressão, sabendo que R também pode ser dada por essa razão que é de Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 1/2. Fazendo isso, a gente vai ter o que? Substituindo esses resultados, a gente chega que a norma do meu elemento de campo perpendicular ao centro do anel vai ser 1 sobre 4πε0 lambda dL dividido por Z ao quadrado mais R ao quadrado multiplicado por Z dividido por Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 1/2. Multiplicando esses termos, a gente chega nessa forma. Consequentemente, essa aqui vai ser a contribuição de um único elemento de linha. Neste caso, quando a gente integrar para todo o elemento de linha, a contribuição de todo o anel, vou ter aqui a norma do campo elétrico perpendicular ao anel, como sendo 1 sobre 4πε0 a integral de 0 a 2π
R, que é justamente o comprimento do anel, que vai ser dado por lambda Z dividido por Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios. Consequentemente, isso aqui vai ser 1 sobre 4πε0, lambda vezes Z, dividido por Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios. Essa aqui vai ser uma integral de linha fácil de ser resolvida, que apenas aqui vai ser o comprimento do anel. E aqui substituindo o nosso resultado dessa integral, que vai ser 2π vezes R, que eu posso multiplicar aqui a minha expressão. Então, eu tenho que a norma do meu campo elétrico perpendicular vai ser 1 sobre 4πε0 multiplicado por Z, que multiplica lambda vezes 2 vezes π vezes R dividido por Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios, tá certo? Então, considerando a minha distribuição de Q como sendo lambda dl, então a minha carga Q nada mais é do que a minha densidade linear de carga sobre todo o comprimento. Então, a minha carga Q vai ser dada por lambda vezes 2π vezes R. Olhando aqui para a nossa expressão, lambda 2π vezes R vai justamente equivaler à minha carga total Q, que é distribuída em todo o meu anel. Então, a gente pode olhar e chegar ao resultado que a norma, ou em termos vetorial, vai ser dada em termos de 1 sobre 4πε0 vezes Q vezes Z, dividido por Z ao quadrado mais R ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios na direção de K. Então, esse aqui é justamente o campo elétrico devido a um anel uniformemente carregado, tá certo? No meu ponto P, que está no eixo aí, que passa pelo centro do anel. Esse resultado a gente pode fazer uma consideração, um caso particular, onde nós podemos considerar Z muito maior do que R. O que quer dizer isso? A gente pode considerar, então, um ponto muito distante desse nosso anel. Fazendo isso, a gente tem aqui no nosso denominador, essa parte de Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios, ela se aproxima ao termo cúbico de Z à terceira, porque Z vai ser tão grande quanto a gente queira em relação a R, que esse termo vai ser desprezível. Substituindo isso a nossa expressão, eu tenho que o campo elétrico vai ser dado em termos de 1 sobre 4πε0, que é vezes Z dividido por Z à terceira potência, que vai chegar a esse resultado, que o campo elétrico vai ser dado em termos de 1 sobre 4πε0 vezes Q dividido por Z ao quadrado na direção do meu vetor, do meu versor K. Esse resultado significa o quê? Que o campo elétrico produzido por esse anel em um ponto muito distante dele, ou seja, cuja a distância vai ser tão grande que as dimensões desse anel vão ser desprezíveis, e a gente vê que o campo elétrico nessa região se assemelha a como se fosse de uma carga pontiforme. Então, esse é um resultado bastante interessante, onde a gente pode observar que o campo elétrico devido a um anel para uma distância muito grande, que desconsidera aí as suas dimensões, ela vai equivaler a uma carga pontiforme, tá certo? Então, esse aí é um dos resultados interessantes que nós havíamos colocado na nossa aula.